Olá, gente, boa noite. Já faz algum tempo que eu não faço a live pra vir conversar com vocês. Tava com saudade, porque tá muito corrido, tô dando curso agora toda noite. Geralmente, como a live tem uma audiência à noite, então ficou pro sábado à noite. O que melhor fazer num sábado à noite do que assistir uma live pra gente conversar sobre marketing pessoal? Quem for chegando, entra, compartilha, curte. Quanto mais você bate assim embaixo, mais coraçãozinho parece pra mim. Eu vou entender que você tá gostando, que você tá curtindo a transmissão. Fala o seu nome, fala de onde você é. Que eu vou mandando beijo pra você. É muito gostoso porque assim, minha vida tá uma loucura. E outro dia eu tava até falando com uma pessoa, falou assim, nossa, eu adoro quando minha vida tá uma loucura, que a gente não para, que tá o dia inteiro correndo, fazendo um monte de coisa. Eu não gosto de marasmo, marasmo é ruim, ficar parado sem fazer nada, eu não curto não. Eu gosto mesmo de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso me motiva, me deixa super motivada pra fazer mais. Quem vai entrando, fala um oizinho aqui pra mim, fala de onde você é. Se vocês tiverem dúvidas sobre o marketing pessoal, o que é, hoje a gente vai estar esclarecendo isso, desmistificando o marketing pessoal, né? De que forma eu consigo alavancar o meu marketing pessoal sem parecer puxa-saco, sem parecer arrogante dentro do ambiente de trabalho. É uma grande dificuldade que as pessoas têm, né? Quem for entrando, fala um oi pra mim, fala de onde você é. Às vezes eu vou dar uma olhadinha aqui pro lado, é porque eu tenho uma colinha aqui, tá? Só para eu lembrar todos os tópicos que a gente vai conversar hoje. Então, para ter um pensamento, uma linha de pensamento estruturada, legal, eu tenho uma colinha aqui do lado, então às vezes eu vou dizer, meu olho, vou dar uma olhadinha pro lado, mas você sabe que eu tô entrando aqui. Olá, José, tudo bem? De Guarulhos! Nossa, que legal! Que bom que você tá aqui acompanhando a live de hoje. Super programa de sábado à noite, aprender como desenvolver um marketing pessoal. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo teu tempo de estar aqui assistindo essa live, ok? Daqui uns minutinhos a gente já vai começar a falar sobre marketing pessoal. Só tá dando umas horinhas, porque conforme o pessoal vai chegando, vai entrando, vai interagindo, ok? A produção tá subindo, tá muito alto, baixa, tá aparecendo sobre a cabeça, produção. Aí, agora ficou melhor, né? Gostaram? Vai me falando como tá a transmissão. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, já vai separando tua dúvida, tua pergunta, porque eu vou responder perguntas sobre marketing pessoal nessa live, para esclarecer dúvidas e desmistificar o que é o marketing pessoal. Muitas pessoas têm medo, né? Têm receio. Muitas pessoas têm uma dificuldade incrível em se vender, em se demonstrar como profissional, porque acham que vão ser arrogantes. Olá, Carlinha! Tudo bem? Seja muito bem-vinda! A Carlinha aqui de Assis, muito querida. Vamos falar sobre marketing pessoal hoje, ok, gente? Dúvidas, perguntas, vão me mandando, vão falando um oi aqui pra mim. Se você clica na barra de baixo aí da tua tela, vai aparecer um monte de coraçãozinho, então clica bastante em coraçãozinho, vai aparecer coraçãozinho aqui pra mim, os joinhas também. Quem for entrando, compartilha a live, tem um botão aí embaixo escrito compartilhar. Quanto mais a gente compartilha, mais pessoas entram e mais a gente vai conseguir atingir pessoas para esclarecer o mito do marketing digital. Do marketing digital, ó, tô até doida! Do marketing pessoal. Meu marido trabalha com marketing digital, então o dia inteiro é marketing digital aqui em casa. Aí a gente acaba dando umas gafes dessa, né? Não é nada de marketing digital, não. Hoje a gente vai falar sobre marketing pessoal, ok? O que é? A pessoa fica aqui, a produção fica aqui mandando sinal, eu não tô entendendo o que eles estão falando, gente. Estão mandando sinal aqui pra mim, não tô entendendo nada. Mas enfim, vou continuando aqui, vou continuando. Se você que já entrou tem alguma dúvida, vai postando tua pergunta pra mim, né? Sábado à noite, live, falando sobre marketing pessoal. O que tá fazendo você tá aqui comigo num sábado à noite assistindo essa live, tá? Curta, compartilhe. E a gente vai começar falando, então, sobre o que é o bendito marketing pessoal. É um termo que está em alta hoje dentro do mercado de trabalho e é interessante a gente analisar de que forma nós estamos nos comportando profissionalmente. Boa noite, Carlinha. De que forma nós estamos nos comportando profissionalmente, né? Muitas vezes eu vejo profissionais que são extremamente competentes naquilo que fazem, têm domínio técnico, têm uma ótima oratória, no entanto, não sabem se vender. E o que a gente precisa entender é que hoje o marketing pessoal é o nosso diferencial competitivo em relação ao mercado.
Então, a gente tem várias pessoas que estão dentro do mercado. A gente está vivendo uma época aqui no Brasil onde a gente tem níveis de desemprego altíssimos. Então, cada dia que passa eu tenho que concorrer mais com a pessoa que está ali do meu lado. E de que forma eu concorro? Eu vou estudar, eu vou buscar conhecimento, eu vou aprimorar minha técnica, mas eu preciso também aprender a me vender. Aprender a mostrar o que eu tenho diferente em relação ao outro pessoa que está no mercado de trabalho, às vezes, muitas vezes buscando uma recolocação, muitas vezes competindo com a mesma vaga que eu. E as pessoas têm uma dificuldade incrível, gente. As pessoas não conseguem. Elas têm dificuldade em saber quais são seus pontos fortes, elas têm dificuldade em argumentar sobre os seus diferenciais competitivos em relação às outras pessoas. Primeira coisa, vamos entender o que é marketing. Marketing, basicamente, falando assim muito superficialmente, é uma arte que vai muito além da arte de simplesmente vender. É uma arte de conseguir agregar valor ao teu produto. Então, quando eu falo de marketing digital, eu ia falar marketing digital de novo, vai vendo. Quando eu falo de marketing pessoal, eu não estou falando simplesmente do marketing em si. Eu estou falando da arte de vender. Eu estou falando de algo que vai fazer com que as pessoas olhem para mim profissionalmente e enxerguem o meu valor. E vejam que eu tenho vários diferenciais. E aí que entra uma grande coisa. Existe uma grande diferença entre preço e valor. Preço é algo que vai ser formado pelo custo do produto e uma série de variáveis. O valor não. O valor eu estou disposto a pagar porque eu reconheço o diferencial que existe naquele produto. E o marketing pessoal ele vai trabalhar justamente isso. Ele vai trabalhar o teu valor. Ele vai trabalhar a tua marca pessoal no mercado. Por que você é diferente das outras pessoas? Por que você tem que ser aquela pessoa que vai ser escolhida obrigatoriamente para aquela vaga e não uma outra pessoa? Segundo a Cláudia Mônica Ritossa, ela diz que o marketing pessoal ele é um conjunto de ações que são planejadas para te ajudar a obter sucesso, tanto na sua vida profissional quanto na sua carreira. Então a gente precisa entender que eu tenho uma série de passos que eu preciso desenvolver, uma série de habilidades que eu vou desenvolver no percurso da minha carreira, que vão me ajudar, que vão me alavancar e vão guiar, me nortear em conseguir ter uma obtenção de várias variantes, vários fatores que vão influenciar diretamente quem eu sou, como as pessoas me veem, a minha marca pessoal. O grande problema é que tem muito profissional que tem uma péssima marca pessoal. Ele deixa uma péssima marca por onde ele passa. Isso é o quê? É falta de visão. A pessoa não consegue entender aquilo que ela está fazendo. Quem vai entrando, fala um oi pra mim, fala de onde é, ok? Se tá gostando da live, vai dando os joinhas, vai falando, se vai surgindo perguntas, fala, Glaucia, olha, eu tenho uma dúvida em relação a isso, pode mandar que a gente responde aqui ao vivo pra vocês, ok? Continuando então, gente. Além disso, a gente precisa entender o seguinte, qual é a mensagem que eu tô passando para as pessoas através da minha marca? Que tipo de imagem eu tenho? Quando eu chego no ambiente de trabalho, qual que é a visão que as pessoas têm de mim? O que as pessoas falam de mim? E aí eu queria que você fizesse um exercício. Como as pessoas te reconhecem? Elas te reconhecem como uma pessoa preguiçosa, que vive no celular, que fala mal dos outros, ou ele te reconhece como uma pessoa competente, uma pessoa empenhada, uma pessoa produtiva, uma pessoa que faz diferença no mercado dentro do ambiente de trabalho? A gente precisa entender isso. Então, para agora e começa a refletir o seguinte: o que eu tenho deixado de mensagem para as pessoas dentro do meu ambiente de trabalho? Que tipo de informação eu tenho passado? Porque é interessante, a gente consegue formar um senso crítico, formar uma visão de alguém nos 5 primeiros segundos que eu me encontro com aquela pessoa. Eu já consigo entender se eu gostei ou não dela. Isso vai muito além de imagem. Olá, Janaína! Seja muito bem-vinda. Janaína fala de onde? Depois manda aqui para mim um beijo. Se tiver alguma dúvida... Olá, Débora! Seja bem-vinda. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta... manda para mim que a gente vai responder ao vivo dúvidas e questionamentos sobre o marketing pessoal. Estamos no comecinho, pegou o comecinho ainda, ok? Então, eu preciso entender que tipo de mensagem estou passando, que tipo de pessoa eu sou, qual que é a visão, o que as pessoas falam de você quando você não está presente no seu ambiente de trabalho, como as pessoas te reconhecem. Sabe? Às vezes a gente tem que ser uma mosquinha para ver o que as pessoas estão falando da gente ali. E isso não é para gerar uma perseguição, não é para que você fique imaginando, mas para que você chegue a um consenso de como está a sua imagem dentro desse ambiente de trabalho.
E eu quero falar com você hoje sobre 8 passos para você conseguir desenvolver o teu marketing pessoal, de forma que você não seja arrogante, que as pessoas não te vejam, não te titulem como uma pessoa arrogante e que você não passe por puxar saco, porque esse é o grande medo das pessoas hoje. Como é que eu vou falar de mim, Glaucia? Isso chega para mim às vezes no processo de coaching, quando a gente precisa trabalhar essa autoimagem. Como é que eu vou falar de mim sem ser arrogante? Se eu falar que eu sou boa em determinadas coisas, as pessoas vão achar que eu sou arrogante. E não é necessariamente assim, ok? Então a gente vai aprender como é que a gente vai desenvolver isso. O primeiro passo, gente, é o autoconhecimento. E o que é esse autoconhecimento? Eu preciso entender quais são meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, quais são os desafios que eu enfrentei na minha carreira e conseguir me enxergar. Outro dia eu li um texto e até usei na minha sala agora com os meus alunos do curso que eu tô dando do Senac, que é do Roberto Chinhachik, que fala sobre os burros motivados. Se você tiver oportunidade, leia esse texto, é uma entrevista que ele deu para a revista Isto É, e é um texto fantástico. Por quê? Ele diz o seguinte, que muitas vezes, aqui no Brasil, o nosso problema não é ao problema de autoajuda. Então, assim, as pessoas, elas, de certa forma, elas sabem muito bem, elas estão com um nível de autoestima muito alto, mas elas não têm competência para realizar determinadas tarefas. E aí ele intitula isso de burro motivado, que é uma pessoa que se acha alto demais, que se acha boa demais, mas, no entanto, quando ela é colocada à prova em determinada competência ou habilidade que ela tem que demonstrar, ela não consegue. Então, tome cuidado com isso. O autoconhecimento vai te ajudar nesse processo para entender quais são suas reais habilidades, quais são seus reais diferenciais. Oh, teu filho é formado em marketing, que legal! Ele deve entender bastante de marketing pessoal também, né? O pessoal de marketing, ele tem esse tipo de relacionamento com o marketing, né? E aí, a gente entende o seguinte, gente. Dentro desse processo, eu vou entender quais são os meus pontos fortes. Eu não sei se você recebeu um e-mail, se você já assinou minha lista. Se você não assinou, entre no link, cadastre-se, deixa seu e-mail que você vai receber todo o conteúdo que for gerado durante a semana em primeira mão para ajudar você a ter a vida e a carreira que você deseja. Mas, nesse e-mail, eu comecei para vocês com uma pergunta assim, você sabe quais são seus pontos fortes? Se a gente parasse para analisar agora e eu te perguntasse, imagine que você está numa entrevista de emprego cara a cara comigo, e eu falasse assim, você sabe quais são seus pontos fortes? Será que você... Oi, Graça, seja bem-vinda! Será que você ia gaguejar? Será que você ia saber falar, saber argumentar, saber se vender nesse momento dessa entrevista de emprego? Às vezes as pessoas, elas perdem ótimas oportunidades, mesmo sendo competentes, porque elas não se conhecem. Esse processo de autoconhecimento, ele pode envolver uma série de fatores. Ele pode envolver testes vocacionais. A gente usa muito isso no coaching, que nós chamamos de assessments, que são testes que vão fazer com que a pessoa olhe para ela e comece a enxergar quais são os seus potenciais, quais são os seus principais diferenciais em relação aos outros profissionais. Outra coisa, gente, você pode procurar ajuda profissional, seja de um psicólogo, seja de um coach, que ele vai te ajudar nesse processo de autoconhecimento, de se desvendar. As pessoas, às vezes, elas têm muita dificuldade em olhar para si. Elas têm muita dificuldade em se encontrar aquilo que elas amam, aquilo que elas gostam, e encontrar quais são seus pontos fortes. E, além disso, encontrar também quais são seus principais diferenciais. Eu já respondo a pergunta, tá, José? Então, separando aqui pra mim, aí quando a gente chegar na metade da live, eu respondo a pergunta pra você. Pode ser? Combinado? Deixa eu só terminar aqui o processo do autoconhecimento, tá? E aí, gente, o que vai acontecer nesse processo? Eu queria passar pra vocês... deixa eu contar um segredo. Fica comigo até o final, que eu vou disponibilizar uma coisa super legal pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, ok? Algumas perguntas que vocês precisam responder. Por exemplo, a primeira pergunta, quem é você? Imagine que você se olha no espelho, você tem que se apresentar para mim agora, nesse exato momento. Aqui, ó, a gente conversando olho no olho. Quem é você? Além disso, quais são os seus principais talentos? Ok? O que faz você feliz? Tem muitas pessoas que estão extremamente infelizes no ambiente de trabalho, mas elas estão com tanto foco na infelicidade que elas não sabem aquilo que elas fazem, que faz com que ela seja feliz, aquilo que traz realização para ela. Outro,
como eu tenho desenvolvido, como que eu tenho trabalhado meus pontos fracos. Boa noite, Lu, seja bem-vinda. Curta, compartilha aí minha live, hein, gente? Vai compartilhando. Como que eu tenho trabalhado meus pontos fracos? O que eu tenho feito para me aprimorar? Eu tenho ido em busca de autoconhecimento, eu tenho ido em busca de desenvolvimento, eu tenho feito cursos, treinamentos que vão me ajudar a alavancar esses pontos fracos que hoje eu enxergo na minha vida. Além disso, onde eu quero chegar? Olá, Daiane, seja bem-vinda. Onde eu quero chegar, gente? Às vezes eu sei onde eu não quero estar. Mas olha que interessante. Muitas vezes, durante um processo de coaching, eu chego para as pessoas e falo assim: o que vocês querem da vida de vocês? O que vocês desejam? E as pessoas falam assim: eu não sei. Eu não sei o que eu quero para minha vida. Eu não sei o que eu vou fazer daqui a 1 ano. Quando se pergunta, então, daqui 10 anos, é muito mais difícil ainda, né? Mas quando se pergunta daqui 1 ano, muitas vezes a pessoa não sabe aquilo que ela quer. Então, ela fica totalmente perdida em relação ao futuro dela. Outra coisa, eu tô no caminho certo? Será que a rota que eu tenho pego para minha carreira tem me direcionado para chegar ao sucesso que eu desejo para minha vida? E é importante a gente entender que sucesso é algo subjetivo. Às vezes o que é sucesso para mim pode não ser sucesso para você. Então a gente precisa primeiro entender o que é o sucesso pra gente. Segundo passo, planejar o seu sucesso. Como que eu planejo sucesso? Entendendo primeiro o que é o sucesso para mim, ok? Além de entender, eu preciso traçar metas. Eu tenho que tirar o meu foco do mundo lá de cima e tenho que colocar do mundo dos sonhos e tenho que colocar isso no papel. Então, pega um papel e coloque o que você deseja para a tua carreira. Como você deseja ser visto no seu ambiente de trabalho? Como que você quer que as pessoas te reconheçam? E aí você vai começar a desenvolver passos para traçar essa estratégia, para desenvolver essa estratégia e ser reconhecido por aquilo que você quer que as pessoas vejam, que você é de verdade na tua essência, ok? Então a gente precisa entender, gente, que além disso, eu tenho que ter um acompanhamento de resultado. Geralmente as pessoas elas traçam metas, mas elas não acompanham o resultado delas. Imagine o seguinte, imagine que eu quero emagrecer. Aí eu vou e falo que eu quero emagrecer 10 quilos em 1 ano. E começo a fazer regime, a fazer caminhada, mas eu não paro para pesar, para ver quanto que eu tô pesando. Eu corro o risco de chegar no final do ano e não ter emagrecido, porque eu não estava acompanhando o resultado. Eu não estava vendo esse resultado. Consequentemente, eu não sei se eu estou dando passos em direção ao objetivo ou se eu estou parado no meu lugar, ou pior ainda, se eu dei um passo para trás. Então, toda meta que você traça, você precisa de acompanhamento. Como é que eu faço esse acompanhamento, Gláucia? Peça feedback para os teus líderes. Peça feedback para tua família se você está desempregado, por exemplo. Peça feedback para as pessoas, para amigos, pessoas que estão à tua volta. Pergunta para eles assim: olha, como que você me vê? Quais são as características que você enxerga em mim? E a partir desse quadro, você vai desenhar um novo quadro de algo que você gostaria que as pessoas te vissem, uma forma que você gostaria que as pessoas olhassem para você e que elas te enxergassem. E aí você traça toda uma estratégia, volta daqui 1 mês, 2 meses e pergunta para as pessoas se elas notaram alguma mudança em você, se elas notaram alguma diferença em você, ok? Quem tem dúvida, quem tem pergunta, vai colocando, eu vou responder tudinho no final, tá? Vamos lá para o terceiro passo. O terceiro passo é investimento na sua saúde. Como é que eu invisto na minha saúde, Glaucia? Em saúde, gente, não é só saúde física. É saúde mental e saúde emocional, né? A mental é saúde intelectual. Quantos livros você tem lido? Você costuma ler notícias, costuma ler jornal? Olá, Breno! Obrigada pela presença, seja bem-vindo. Você costuma ler jornal? Você costuma estar atualizado em relação às notícias? Cuida do teu corpo, você pratica algum tipo de esporte, isso faz toda a diferença, porque o tempo todo, gente, nós fazemos networking. Então, o tempo todo eu tô me relacionando com pessoas e a gente nunca sabe quando alguma oportunidade pode aparecer. Então, o fato de estar fazendo atividade física, o fato de cuidar da minha saúde mental, o fato de cuidar da minha saúde emocional vai refletir diretamente no meu perfil profissional. Eu vou me tornar uma pessoa muito mais tranquila, muito mais equilibrada, uma pessoa que demonstra sabedoria e competência, que se demonstra constantemente atualizada em relação ao mercado de trabalho, em relação às notícias. Outro dia eu estava assistindo o programa do Roberto Justus, e foi muito interessante que ele fez um programa do Roberto mais voltado só para a imagem, ok? E aí o que aconteceu? Quando ele foi fazer entrevista com algumas pessoas, essas pessoas, ele começou a perguntar sobre atualidades.
E eram pouquíssimos candidatos que sabiam sobre a atualidade. Só para vocês terem noção, tinha gente que mal sabia quem era o vice-presidente do Brasil. E na época era o Temer, mas as pessoas não sabiam quem ele era. Então, a gente precisa sempre estar atualizado em relação a tudo o que está acontecendo, seja no meio político, seja no meio financeiro, seja até no meio de entretenimento. Tudo que é notícia, eu preciso entender, eu preciso ver, porque eu preciso estar constantemente me atualizando, ok? Vamos lá para o quarto passo. O quarto passo é a aparência. A primeira impressão é que fica? Sim, a primeira impressão é aquela que fica, gente. Então eu tenho que tomar muito cuidado com a minha aparência, o tipo de roupa que eu visto, o tipo de maquiagem que eu uso. Algumas empresas, elas têm algumas normas, algumas regras. E tem pessoas que acho que, não sei porquê, fazem questão de quebrar essas regras. Se a tua empresa é uma empresa que determina que você vá de uniforme, vá de uniforme. Se a tua empresa determina que você use determinado tipo de cabelo ou cor de unha, né? Algumas empresas são bem restringem a questão, por exemplo, do esmalte vermelho dentro do ambiente de trabalho. Por que é que eu vou colocar o esmalte vermelho se eu sei que a empresa não gosta que eu use? Se existe uma regra interna em relação a isso. Eu posso até tentar conversar com o RH, ok? Para tentar ver por que foi implantada essa regra, qual que é a motivação disso. Mas eu preciso me adequar a esse ambiente de trabalho. O tamanho da roupa, o tipo de sapato, a forma como eu me visto. Aqui é muito interessante também a questão da forma como eu falo, eu converso, que tipo de conversa, tipo de diálogo. Algumas empresas são extremamente muito rígidas em relação a gírias, em relação a palavras chulas que às vezes as pessoas acabam incorporando no vocabulário. Cuidado com a linguagem escrita. Quando você escreve um e-mail, hoje a gente vive nessa área de tecnologia e as pessoas usam muita abreviação, que eu não sei nem de onde saem as abreviações, escrevem muitas palavras erradas. Então procure constantemente ler, porque a leitura vai fazer com que você entenda a grafia escrita das palavras. Nunca mande um e-mail para alguém com uma grafia errada. Aquele KD, sabe aquele Kzinho, Dzinho assim que a gente usa às vezes no WhatsApp? Tome muito cuidado com isso. Porque a tua aparência vai falar. A tua aparência, a forma como você se veste, a tua imagem é o primeiro contato que a pessoa tem com você. O primeiro contato que acontece quando a gente está num relacionamento interpessoal é justamente a visão. A gente olha para aquela pessoa. E se aquela pessoa, ela tem uma visão agradável, se ela tá com o cabelo legal, se ela tá com uma maquiagem legal, para os rapazes, o cabelo sempre bem cortado, a barba parada. É lógico, gente, a gente precisa entender o ambiente que a gente tá. Existem algumas empresas que são super inovadoras e despojadas, como por exemplo a Chili Beans. Lá, quanto mais fashion a pessoa é, melhor ela se enquadra dentro do perfil que a empresa busca. Então a gente precisa entender onde é que eu quero trabalhar. E esse fato de entender onde eu quero trabalhar também vai determinar a minha aparência. Se eu quero trabalhar numa empresa, por exemplo, com uma bolsa de valores, se eu quero trabalhar numa carreira jurídica, eu vou ter que entender que eu vou precisar andar de roupa social, eu vou usar terno e gravata. Agora, se eu quero trabalhar numa loja de esporte, se eu quero mexer com essa área de educação física, eu vou usar um outro tipo de roupa. Então a gente precisa entender o contexto em que eu estou inserido e a forma como eu vou me vestir. E isso vai determinar o quê? A minha aparência dentro desse ambiente. Você imagina eu trabalhar numa academia e chegar lá com um salto agulha, um salto alto. Não faz sentido, não é verdade? Então a gente precisa entender isso. O quinto passo, gente, a conduta. E qual que é a conduta? Hoje, uma das principais coisas tem a ética profissional. Sabe, a questão de confidencialidade de dados da empresa, a questão de você saber determinadas coisas que muitas vezes você não pode falar. A ética ela é tão importante quanto o conhecimento hoje dentro de uma empresa. Os profissionais estão sempre em busca de pessoas éticas, comprometidas. E ética não tem como você ensinar. Ética, ou a pessoa é ética ou a pessoa não é ética, não tem meio ética. E a gente fala também de ética profissional. Que tipo de ética eu tenho em relação à empresa onde eu trabalho, né? Tome muito cuidado com isso. Às vezes as pessoas usam o Facebook como muro de lamentação para fazer desabafos em relação à empresa. Se você tem algo para posicionar, dar um feedback em relação à empresa, procure teu líder imediato, procure teu gestor. Não use o Facebook, isso vai te queimar profissionalmente, ok? Sexto passo.
cuidado para não ter atitudes suicidas, né? E o que é essa atitude suicida, Glaucio? Atitudes suicidas são comportamentos que nós praticamos que é praticamente um suicídio profissional, como, por exemplo, falar mal de alguém. Eu chego no meu ambiente de trabalho e começo a falar mal de uma pessoa. E geralmente sempre acontece alguma coisa. A gente estava até conversando no curso de uma pessoa que passou por uma situação como essa, ela entrou na sala e 2 pessoas estavam falando mal dela. Olha que situação mais desagradável, né? Falar mal de uma pessoa, você não deve falar em lugar nenhum, muito menos dentro do teu ambiente de trabalho. Eu tenho total direito, às vezes, de ficar descontente com colegas de trabalho. Às vezes a gente acaba tendo desentendimentos, mas isso não me dá o direito de sair falando mal dele para outras pessoas. Outra coisa, gente, mentira. A mentira é muito feia. E aí, às vezes, as pessoas mentem para criar por conta de oportunismos, ok? E para criar determinadas coisas, ou para se safar de determinadas coisas. E aqui entra um ponto muito importante para quem busca recolocação. Por favor, não minta no seu currículo. Se você está buscando uma recolocação profissional, é um ponto muito importante. Eu até gravei um vídeo sobre isso, se você quiser assistir o vídeo, entra lá no meu canal do YouTube, falando sobre esses erros que as pessoas cometem em relação ao currículo. A pessoa vai e chega para você e fala assim, eu tenho Excel avançado. E não pense que o recrutador não vai colocar à prova aquilo que você está falando no teu currículo. Pessoas que chegam e falam que teu inglês é fluente, aí o que acontece? Chega na entrevista, a entrevista de trabalho é em inglês, e a pessoa acaba passando a maior vergonha. Se ela está mentindo no currículo, ela vai mentir em outras coisas também. Então esse é o preconceito, o pressuposto que o recrutador tem e a gente precisa tomar muito cuidado. Obrigada, Bruno! Seja bem-vindo, viu? Outra coisa, gente, preconceito. Preconceito é muito feio. E especialmente preconceito dentro do ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é um lugar de respeito. Não conte piadinhas maldosas, sabe? Tome cuidado com o teu posicionamento, né? Nós precisamos respeitar as pessoas em sua subjetividade, afinal de contas, todo ser humano é um ser social. E por ser um ser social, nós convivemos em sociedade. Muitas vezes tem pessoas que a gente não gosta, que a gente não se dá bem. Mas dentro do ambiente de trabalho, é necessário, é fundamental que você respeite. Respeite a posição sexual da pessoa, respeite a religião, respeite a cor, respeite o time da pessoa. Tome cuidado com essas brincadeirinhas, porque muitas vezes a gente acaba magoando alguém, machucando alguém, e a gente acaba tomando a fama de chato, de uma pessoa intransigente, por determinadas coisas que não fazem sentido. Às vezes, numa brincadeira, eu já vi muitas brigas acontecerem em ambiente de trabalho por conta de uma brincadeira simples, que uma pessoa entendeu de uma maneira errada, e isso gerou todo um transtorno, chegando até o nível da presidência da empresa. Então, tome cuidado. É necessário que a gente esteja em constante observação em relação ao nosso comportamento, ok? A gente precisa entender que trabalho, ambiente de trabalho não é família. Na minha família eu posso fazer o que eu quero, posso falar o que eu quero, as pessoas vão ter que me engolir. No ambiente de trabalho a relação não é assim. E às vezes as pessoas acabam confundindo essa relação de trabalho, ok? Continuando aqui, vamos lá para o 7º passo. Quem tá gostando vai me dando like, vai falando, coloca as perguntas aqui, porque o pessoal vai separar aqui para mim as perguntas que vocês colocarem. E aí eu vou responder no final da live e vai ter uma surpresa para vocês também, aguardem. 7º, enriqueça o seu currículo. O nosso currículo a gente tem que tomar muito cuidado para preencher. Primeiro, a gente precisa evitar um erro gigante, que é o quê? É o currículo spam. Eu pego um currículo e saio distribuindo para várias vagas, né? E aí eu não entendo porque as pessoas não me chamam para uma entrevista de trabalho. Cada vaga, ela tem uma peculiaridade e eu preciso entender quais são as competências que são pedidas nessa vaga e se eu me encaixo nessas competências. E aí eu vou frisar essas competências dentro do meu currículo, ok? Outra coisa, erro de português em currículo, gente. Toma cuidado com isso. Se for preciso, peço para umas 5 pessoas lerem teu currículo. No momento em que eu vou levar o currículo, que eu vou entregar o currículo para recolocação, procure levar isso numa pasta estruturada. Não leva dentro do bolso, tudo amassado. A apresentação é tudo, inclusive a apresentação do teu currículo. E foi interessante porque nessa aula que eu estava dando, nesse curso, as pessoas falaram o seguinte: Glaucia, às vezes a pessoa já tem o meu currículo e eu preciso levar de novo? Sim, sempre leve o seu currículo numa entrevista de trabalho. É melhor você pecar. Olá, seja bem-vinda, Lilian. É melhor você pecar por mais do que por menos. Imagine que você chega na entrevista
mesmo tendo levado um currículo, a pessoa fala assim, você trouxe algum currículo? Você fala assim, não. Isso vai demonstrar o quê? Um desleixo. Outra coisa, para quem já está empregado, em relação ao currículo, é sempre tenha teu currículo atualizado. Afinal de contas, a gente nunca sabe qual oportunidade pode surgir. Às vezes pode parecer uma oportunidade para você e aí você fala, vou mandar um currículo, o currículo está todo desatualizado e você acaba perdendo essa oportunidade. Todo profissional que preze pela sua carreira, que zele pela sua carreira, deve ter um currículo atualizado, ok? Oitavo passo, e a gente está quase chegando no finzinho, a gente fala sobre o quê? Divulgando a sua marca. Imagine o seguinte, se eu sou um bom profissional, as pessoas precisam saber que eu sou um bom profissional. As pessoas precisam entender qual é a minha competência. As pessoas precisam entender o que eu faço, de que maneira eu me comporto. E aqui é muito importante. Quando eu falo de divulgar a sua marca, a primeira coisa que todo profissional deve ter é um cartão de visita. Com teu nome, teus dados, teu telefone, porque o tempo todo a gente está se relacionando e às vezes eu tenho que passar um contato, num café eu encontro uma pessoa, eu tenho que passar um contato para essa pessoa e são pouquíssimas pessoas que têm esse cartão de visita. Pouquíssimas pessoas trabalham dessa forma. Outra coisa, gente, Facebook. O Facebook hoje é uma forma do recrutador olhar para você, de um headhunter te encontrar. E às vezes tem pessoas que postam fotos totalmente inapropriadas, seja no Facebook, no Instagram, fotos que não fazem sentido. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque se eu tô pleiteando uma vaga, se um headhunter tá procurando uma pessoa, um talento para colocar numa vaga importante, ele vai olhar todas as tuas redes sociais. Ele vai olhar toda a tua vida. Obrigada, Denise. Ele vai olhar toda a tua vida. Então, tome cuidado com aquilo que você posta. Às vezes eu vejo pessoas postando fotos que são muito inapropriadas, né? Tem umas coisas assim que são umas coisas que são inaceitáveis, que é lógico. Uma vez houve uma entrevista muito legal com o Thiago Leifert, que é da Rede Globo, e ele é repórter. E foi interessante que ele colocou o seguinte, que quando ele foi participar do processo de recrutamento dele, seleção, para ser jornalista da Globo, aconteceu um fato. Havia uma pessoa que era o melhor colocado, que estava a primeira colocação, tá? E aí, essa pessoa, ela tinha postado uma semana antes no Twitter dela o seguinte, falando mal a respeito de um técnico de futebol de determinado time, que eu não vou falar, mas falando que esse técnico era um ladrão. Quando o recrutador chegou e foi conversar com ele, falou assim, olha, eu vi no teu Twitter que você postou isso. Como jornalista, você tem que zelar pela verdade. Quais são as provas que você tem para alegar isso? Porque você é uma figura pública. Olha só, gente, o rapaz perdeu a vaga e o Thiago Leifert foi contratado. Por quê? Por conta de um comentário no Twitter. Então, praticamente, quando eu quero alavancar minha vida profissional e quando eu quero ser um profissional de sucesso, as minhas redes sociais, elas têm que deixar de ser muro de lamentações. Elas têm que deixar de ser mural de coisas assim que não fazem sentido. Procure se posicionar em todas as suas redes sociais como profissional da tua área, sabe? Se você tem habilidade para gravar vídeos, se você poste matérias referentes à tua linha de atuação, à tua área de atuação, coisas que vão fazer com que as pessoas te enxerguem de uma outra forma. É literalmente profissional. Hoje a gente tem uma rede profissional que chama LinkedIn. Esse LinkedIn, ela é voltada 100%, embora aconteça algumas gafes, geralmente, né, de algumas pessoas que pensam que é uma rede de relacionamento. Ela é uma rede voltada para profissionais. E nessa rede você encontra muitos headhunters, que são o quê? Caças-talentos, que saem em busca de profissionais diferenciados. Se você não tem LinkedIn, é um lugar ideal para que você preencha um perfil, para que você faça um perfil, coloque as suas habilidades. Existe uma parte lá onde você pode fazer publicações de artigos, onde você pode postar seus vídeos, onde você pode colocar suas habilidades, produção científicas que você fez, e todas as pessoas que são vinculadas a essa rede e que sabem que é uma rede profissional, elas vão te procurar e elas provavelmente vão fazer contato com você, caso você seja o profissional que se encaixa ao perfil que elas estão procurando, ok? Gente, tem dúvida, tem pergunta, vai mandando para mim, vai falando. E vamos falar sobre uma coisa? Celular no trabalho, gente.
Pelo amor de Deus, vamos tomar cuidado com o celular no trabalho? Tem lugares que as pessoas sabem que elas não devem ficar no celular, que existem regras, procedimentos da empresa que não é para se ficar no celular. E o que acontece? A pessoa fica no celular, conversando no WhatsApp. Tome muito cuidado com isso. Que tipo de profissional eu sou se eu sou um profissional que fica pendurado no WhatsApp? Seu chefe chega e você tá lá no WhatsApp, mandando mensagem, conversando com seus amigos. E aí, o que acontece, né? Como você vai ser visto? Lembra, o marketing pessoal está diretamente relacionado à marca que você deixa, a forma como as pessoas te enxergam no teu ambiente de trabalho, a mensagem que você deixa. Tome muito cuidado com isso. E outro ponto que é muito importante, ó, isso aqui fica de bônus, hein? Se você for sair de uma empresa, nunca queime pontes. Porque, às vezes, a gente pode sair da empresa e estar descontente, né? Aí eu faço uma entrevista, aquelas entrevistas demissionais, eu falo mal de todo mundo dentro da empresa. E vai que um dia surge uma outra oportunidade para você muito melhor nessa mesma empresa. Ou que você tenha que voltar para essa empresa. Você imagina qual vai ser a figura que você vai ter? Não fale mal de empresas. Não fale mal da empresa na entrevista demissional, quando você for passar pela entrevista demissional. Não fale mal da empresa no teu Facebook. Não fale mal da empresa para as pessoas. Restrinja isso ao teu círculo único de amizades com uma forma de desabafar se você quiser falar mal. Mas tome cuidado com isso. O tempo todo nós somos observados. E essa que é a questão. Eu quero ser um profissional mediano, né, medíocre, ou eu quero ser uma pessoa de sucesso que luta para conseguir o que eu quero, que vai atrás dos sonhos e que está disposta a pagar o preço. O meu mentor Jerônimo Tema diz o seguinte: o sucesso exige mais. Se você quer ter sucesso, você inevitavelmente vai precisar alçar voos muito mais altos do que pessoas que estão acostumadas a ficar na zona de conforto. E fica o desafio para você. Trabalhe sua marca pessoal, trabalhe a forma como as pessoas te veem, entenda como você tem sido visto profissionalmente. É totalmente possível você conseguir transformar essa realidade, conseguir mudar a forma como as pessoas te enxergam, conseguir se posicionar como um profissional diferenciado dentro do mercado. A gente entende que a nossa marca pessoal é um rótulo que a gente carrega. E esse rótulo vai aonde a gente está, por onde a gente passa. E que tipo de rótulo você tem carregado até hoje? Que tipo de profissional você tem sido? Que tipo de pessoa você tem sido dentro do teu ambiente de trabalho? Fica aí a dica para você. Sim, com certeza, o desenvolvimento ele tá ligado a desafio. Sempre, Lu. Sempre. Se eu quero me desenvolver, inevitavelmente eu vou precisar sair da minha zona de conforto. E eu vou precisar ir além daquilo que todo mundo está fazendo. Ah, nossa, mas todo mundo fala mal da empresa dentro do Facebook, todo mundo posta qualquer tipo de foto dentro do Facebook, ok. Então, aí você vai ficar na média de todo mundo. Se você quiser ir além da média de todo mundo, você precisa pagar o preço por isso. E aí, pagar o preço vai implicar em você fazer algumas coisas, ok? Então, fica a dica pra você. Falei que eu ia ter uma surpresa pra vocês, né? Qual que vai ser a surpresa, gente? Eu vou disponibilizar umas telas da apresentação com tudo que eu falei aqui pra vocês, ok? Então, você vai entrar lá na tela, no link que eu vou deixar aqui. Já entrou o link? A produção tá falando que entrou o link, gente. Esse link você vai entrar, deixar... Ah lá, entrou meu link. Agora eu tô vendo aqui pra mim porque acontece... Minha mãe não fala que eu não sou todo mundo. A mãe tem razão, a gente não é todo mundo mesmo. Deixei um link pra vocês com a apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, manda aqui pra mim. A gente teve uma pergunta, qual que foi a pergunta? Só pra eu lembrar? Aqui a produção tá colocando pra mim. Nossa, a produção colocou uma letrinha assim, ó, desse tamanho, gente. Aquele momento em que você olha e fala assim... Se devo entrar... Olha, a gente teve uma pergunta aqui do filho do José, que foi o seguinte. Eu queria saber se devo entrar como estagiário na área, já que não possui experiência. O filho do José faz marketing, né? Aquele... Alexandre, você é o filho do José, Alexandre? Então, ele faz marketing, é web, mas mexe pouco, não tem experiência. Como que eu atualizo o meu currículo e como que eu falo na entrevista? Olha, quando uma pessoa ela não tem muita experiência,
né, dentro da área, o que é a sacada? É você colocar primeiro o teu curso, a tua graduação, ok? E todos os cursos que você já fez envolvendo essa área. E, de certa forma, colocar quais foram as competências que você conseguiu desenvolver. Ou seja, quais são as habilidades que você tem através de todos esses cursos. Outro dia eu até revisei um currículo de uma senhora e ela não tinha faculdade. E ela estava pleiteando uma vaga. Ela trouxe o currículo para a gente analisar. E aí ela tinha colocado o quê? Justamente a formação dela bem no começo. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos inverter. Você pega toda a tua experiência profissional, coloca aqui no começo, e aí você coloca a tua formação no final. Porque quando o recrutador for olhar, ele vai olhar a tua experiência primeiro, as vivências que você já teve. No seu caso, Alexandre, é diferente. O que a gente faz? A gente pega todos os cursos que você já fez, tudo quanto é tipo de curso voltado para a área, tá? Isso é importante. Todo curso que você fez voltado para a área, coloca a tua formação, ok? E coloca quais são as tuas habilidades. Por exemplo, relacionamento interpessoal, proatividade. E aí você trabalha dentro disso. Uma coisa que é importante é que você tem que buscar, então, dentro do mercado, estágios, né? Para não ter que concorrer com uma pessoa que às vezes tem muito mais potencial. Tenta buscar vagas voltadas para essa área. Hoje a gente tem vários sites onde você consegue visualizar vagas gratuitas de estágio. Geralmente, começa no começo do ano, você tem muito mais facilidade de encontrar essas vagas de estágio. A gente já está em outubro, então em outubro é meio complicado as pessoas acabarem contratando, porque afinal está acabando o ano, né? Daí só tem mais novembro e aí as pessoas já entram de férias. Para conseguir o estágio, geralmente a gente começa a trabalhar em fevereiro. Você vai distribuir os seus currículos e vai pleitear essas vagas voltadas para essa área. Mas no currículo, o que você faz primeiro? Deixa toda as tuas formações, os teus cursos, e em seguida você coloca as tuas habilidades, tá? Para atrair a atenção do recrutador em relação aos cursos que você já fez e fazer com que ele enxergue você de uma maneira diferente. Porque o estágio, você não precisa ter muita experiência, né? Afinal de contas, a pessoa está contratando um estagiário. Pressupõe-se que essa pessoa não tem que ter tanta experiência dentro da área. É diferente de contratar, por exemplo, um assistente, um auxiliar, que aí eles já vão pedir uma certa experiência dentro da área, ok? Mais alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Respondi, Alexandre, a tua dúvida? Se eu respondi, fala só um ok aqui pra mim. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Coloca aqui pra mim. Fala pra mim também se vocês gostaram desse horário, gente. Gostaram do horário de sábado à noite, às 8h30? Que é o único horário que eu vou ter pra conversar com vocês. Tem umas coisas bem legais que vão sair do forno aí, ok? Então, a gente vai desenvolver todo um conteúdo voltado pro autoconhecimento. Eu nem sei se eu podia contar, mas eu tô contando pra vocês. Obrigada, Bruno. Gratidão pelas palavras. Obrigada. Que bom que você gostou. Gente, vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta sobre marketing pessoal? Não? Hã? A produção tá falando comigo. O que é? Mas o que você falou? A produção, ela tinha que colocar um template, assim, sabe, gente? Geralmente, jornais colocam um negocinho assim pra você conseguir ler, né? Mas aqui não tem essas coisas aqui em casa. Não dá. Mas, enfim. Obrigado, Alexandre. Acompanha mais o conteúdo. Se inscreve lá no meu canal que você vai achar um monte de coisa legal que eu tenho certeza que vai te ajudar. Sabe? Essa é uma carreira muito bacana, eu gosto muito dessa área e eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso, vai ter muito sucesso na sua vida em relação a isso, porque a gente sempre precisa de bons profissionais. E você já está demonstrando, porque você está aqui, está assistindo essa live, você já está demonstrando que você é um profissional diferenciado, que está buscando conhecimento, que está buscando se aprimorar e crescer profissionalmente. Isso é um grande diferencial dentro do mercado, ok? Gente, é isso mesmo, Arthur. O Arthur, tudo bom? Marketing pessoal para o empreendedor. Como é que eu faço marketing pessoal, Glaucia? Eu sou empreendedor. Olha, para o empreendedor o marketing pessoal é mais assertivo ainda. Por quê, gente? Porque o empreendedor, ele está constantemente lidando com a venda da imagem dele. Ele não vende só o produto, ele vende a empresa dele.
Então, quando a gente... Olha uma coisa interessante. Você fala assim, sabão em pó. O primeiro sabão em pó que vem na sua mente, qual que é? Com certeza deve ser o Omo. Por quê? A marca está impressa na nossa mente. Então, quando eu sou empreendedor, que eu tenho um empreendimento, no caso do Arthur eu o conheço, né? Ele tem um empreendimento aqui que cuida da área de beleza masculina, né? Eu preciso criar uma referência. Então, muito mais do que simplesmente do marketing pessoal, eu vou fazer um marketing do meu negócio, ok? Então, eu tenho que me posicionar. Como que eu vou fazer isso? Hoje a gente tem várias ferramentas, várias formas de conseguir se colocar no mercado e imprimir a nossa marca. A gente fala muito do marketing digital, por exemplo. Então, tem pessoas que trabalham com marketing digital para divulgar o negócio delas. E como empreendedor, né? Eu posso ser um microempreendedor, por exemplo, eu preciso me posicionar, eu preciso falar o que eu faço. As pessoas precisam saber. Muitas vezes, gente, a gente tá com pessoas, as pessoas não sabem o que a gente faz, né? Eu vivo isso no coaching. Quando eu comecei, eu chegava para as pessoas e falava assim que eu era coach. E as pessoas falam, hã? Porque aqui é muito novo na nossa região, as pessoas não entendem. E eu tive que mudar todo o meu discurso e me realocar. Todo esse processo que eu tô falando para vocês, de posicionamento, de mudar minhas redes sociais, de cuidar da minha imagem, é algo que eu pratico. E para o empreendedor, isso é fundamental. Oi, Raquel, olha minha aluninha lá do curso, ó, acabou de entrar. E é algo que eu pratico. Então, o empreendedor, além de cuidar do marketing do negócio dele, ele precisa cuidar também do quê? Ele precisa cuidar da imagem dele como empreendedor, da aparência dele, o posicionamento dele. É muito importante, especialmente quando eu tenho um estabelecimento, que eu tome cuidado em relação a quais são as minhas preferências e eu abrir isso para todo mundo saber, né? Então, às vezes pode acontecer, sei lá, vou dar um exemplo bobo, mas que às vezes faz sentido. Eu falo para todo mundo sabe que eu sou corintiano, aí eu vou e começo a xingar o Palmeiras no meu Facebook. Um possível cliente que era palmeirense, ele não vai no meu estabelecimento, porque ele vai ver que eu tô xingando o time dele, ele gosta do time. E é bobo o exemplo, mas às vezes isso acontece. Então as pessoas acabam se posicionando e falando a respeito de alguma religião, a respeito de alguma orientação, e isso acaba gerando todo um problema. Com certeza, Leonardo, o marketing social ele ajuda muito na imagem da empresa, porque ela agrega valor. Então, eu particularmente, né, eu tenho uma opção por determinada linha de produtos de limpeza, porque eu sou defensora de animais e eu uso esses produtos justamente porque eu sei que essa empresa não faz teste em animais. E aí foi uma coisa que eu realmente pesquisei dentro do mercado e hoje eu só uso esse produto. E eu conheço pessoas que, como eu, também usam esse produto. Então, o marketing social faz toda a diferença. Você estar envolvido em alguma causa, né? Não que você vai se envolver na causa simplesmente para mostrar, mas o fato do care mesmo, de demonstrar interesse em relação à sociedade, em relação ao mundo onde a gente está, o fato de praticar um trabalho voluntário também soa muito bem para o marketing pessoal e o marketing social, tanto empresa quanto pessoa, porque isso faz toda a diferença. As pessoas começam a te olhar como uma pessoa que se doa, uma pessoa que está realmente interessada em ajudar o outro, em poder compartilhar com o desenvolvimento do outro. Então faz todo sentido realmente que você colocou, bem colocado, muito assertivo o teu posicionamento. Obrigada, viu? Gente, alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Às vezes eu dou uma paradinha porque dá um delay aqui na atualização. Então aí eu tenho que ficar esperando para ver se alguém tá conversando comigo. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda para mim. Vocês viram que eu disponibilizei novamente aqui. Obrigada, Juliane! Ah, que fofa! Quem tiver interesse, o pessoal da produção aqui acabou de disponibilizar de novo o link para vocês que queiram baixar a apresentação, ok? Então, todos os pontos que eu coloquei para vocês aqui durante a live estão na apresentação. Então, você pode baixar a apresentação e começar a aplicar cada um desses passos na sua vida profissional. Ok? Depois eu quero que você me mande uma mensagem contando. Mande uma mensagem contando pra mim
por que valeu a pena, se fez diferença ou não. Vamos fazer um plano? Vamos combinar uma coisa? Fica o desafio para você. Comece a implantar isso daqui um mês. Você me manda uma mensagem contando qual foi o impacto, se você teve transformação na sua vida em relação a essa questão do marketing pessoal. De que forma as pessoas passaram a te enxergar. Se você quer acompanhar, tem vários vídeos legais lá no meu canal do YouTube, ok? É bem bacana. Então você pode entrar lá, tem os links, vários assuntos que eu já falei sobre competência, procrastinação, já falei sobre currículos, já falei sobre um monte de coisa bacana que você pode pegar e assistir lá no meu canal para se... Que foi a produção? Para se inteirar, para melhorar profissionalmente, ok? Meu objetivo aqui é único e exclusivamente ajudar você a ter a vida e a carreira que você realmente deseja. O Leonardo mandou uma mensagem aqui, deixa eu ver. Importante analisar hoje a influência das redes sociais para a imagem do empreendedor, para a vida pessoal. Realmente, Leonardo, é fundamental eu tomar cuidado com isso, né? Tem algumas pessoas que usam o Facebook de muro de lamentação, isso é tão feio, né? Às vezes briga no trabalho, vai falar mal do colega de trabalho. Então, se tem algum ponto, isso demonstra imaturidade emocional. Então, se tem algum ponto que você precisa conversar, acertar com o teu colega de trabalho, acertar em relação à empresa, o que você faz? Procura a pessoa e conversa com ela. Procura teu gestor e conversa com ele. Não use Facebook como muro de lamentação. Isso é muito feio, né? Pega muito mal profissionalmente. O Arthur tá colocando que vai parar de expor as opiniões políticas. Cuidado com opiniões políticas também, gente. Tem que tomar cuidado. Se eu sou uma figura pública, se eu tenho imagem, se eu lido com o público, eu tenho que tomar muito cuidado com as exposições políticas. Às vezes as pessoas se posicionam de maneira muito errada. Estão colocando aqui pra mim que Facebook é palanque de covarde, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E às vezes, sabe qual que é o grande problema? Às vezes a gente compra uma informação que é mentira. Então, como não tem como eu verificar a fonte dessa informação, eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu estou compartilhando algo que é uma mentira e eu estou prejudicando o outro. Toda vez que eu tento prejudicar o outro, isso não pega bem, isso é ruim, é feio. E o universo acaba correspondendo a essa minha intuito de prejudicar o outro, né? A gente pode levar uma vida muito mais leve. E as pessoas, elas têm mania. Sabe, é interessante porque às vezes a pessoa, ela olha o Facebook, né, e ela fica com inveja do outro, em vez de ficar feliz pelo outro. Então, vamos fazer o seguinte, vamos usar o Facebook como uma ferramenta de relacionamentos, né? Com uma ferramenta também profissional, porque às vezes você está expondo teu sucesso, tua felicidade para outra pessoa e aquilo vai gerar todo um transtorno, porque a pessoa vai ficar com inveja de você, vai saindo falando mal. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Guarde a tua alegria para você, guarde a tua alegria para pessoas que você ama, para você compartilhar isso com pessoas que você ama. Não, é muito perigoso a gente expor a nossa vida. E hoje a gente tem uma supervalorização de imagem, uma supervalorização da exposição. Tem pessoas que levantam da cama, acordei, e postam lá no Facebook, postam no Instagram. E tem muita gente de má fé também, gente ruim que tá nas redes sociais. A gente teve um exemplo aqui de várias situações onde a gente encontra pedófilos, sequestradores e uma série de pessoas que às vezes você tá fazendo, tá colocando que você não tá na tua casa, a pessoa vai lá e rouba a tua casa. Então tome cuidado com a superexposição, né? Não tem por que você se superexpor dentro de uma rede social, ok? Mais alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloca pra mim, porque a gente vai finalizar, a gente vai encerrar. O que, produção? Você entrar no Instagram e no YouTube pode baixar o material também? O que é aquilo? O que tem o canal do YouTube? A pessoa escreve mensagem pela metade, gente, quer que eu adivinhe aqui, ó. Eu não estou entendendo. Digita aí. Ele tá mandando um i. Ai, pessoal. Mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Ficou o desafio para vocês, não se esqueçam, ok? Postamos aqui o link do meu canal do YouTube. Entra lá, se inscreva no canal. Então você vai entrar
você vai ter que ter uma conta no Google, e aí tem inscrever-se, você vai lá, clica e coloca inscrever-se, e aí você vai ter todos os vídeos. É muito mais legal no YouTube, porque no YouTube você consegue ver a ordem cronológica dos vídeos. Às vezes no Facebook você não consegue ver a ordem cronológica. E como tem alguns vídeos que são sequências um do outro, às vezes acaba ficando perdido o conteúdo. Então lá você vai colocar a ordem cronológica, você vai conseguir assistir todos os vídeos em ordem cronológica, ok? Um beijo para todo mundo, obrigado por ter ficado esse sábado à noite comigo, me acompanhando aqui nessa live. Gratidão, porque você me deu algo muito importante da tua vida, que foi teu tempo, ok? Eu espero que de alguma forma eu possa ter te ajudado a alavancar a tua carreira, a encontrar novos objetivos e dar passos em direção ao teu sucesso. Um beijo e até a próxima, gente. Tchau!